Quer prosperar? Quer ganhar dinheiro? Vá para o lugar de prosperidade. Não culpe ninguém pelos seus problemas financeiros. Riqueza é um comportamento, riqueza é um padrão emocional, riqueza é um estilo de vida. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Deixa eu te explicar. Para você ser rico, você tem que dominar 3 variáveis, e apenas 3 variáveis. A primeira variável é fazer dinheiro. É isso mesmo. A segunda variável é poupar parte desse dinheiro que você fez, não gastar. E a terceira é investir. Mas para isso, existe um padrão comportamental, um estilo de vida. Um passo a passo, e eu vou te ensinar o que rico nenhum vai te ensinar, o que livro nenhum vai te explicar. Então, pega papel, pega caneta e se prepara para mudar a tua vida agora. O primeiro passo é a ambição. É isso mesmo, é você querer ser rico. Por quê? Porque riqueza começa numa decisão. Ser milionário, multimilionário, ultramilionário, bilionário é uma decisão. É uma decisão de vida, é uma prioridade de vida e nós decidimos ser ricos. Ah, Paulo, mas eu não sou rico. Então ouve essa frase, lê essa frase. Cada um só vive a vida que tolera. E esse é o primeiro ponto da ambição. Cada um só vive a vida que tolera. Ah, eu estou acima do peso, porque tolera. Ganho pouco, porque tolero. Meu marido, minha esposa é grosseiro comigo, porque tolera. Meu filho é rude, meu filho vive trancado num quarto, porque tolera. Eu não sou rico, porque tolera. Porque se você não tolerasse, você estava estudando, estava se preparando, buscando ajuda, trabalhando mais, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, lendo mais livros, fazendo mais seminários, trabalhando com mais afinco. Então esse é o primeiro ponto. A ambição te leva a lugares que você não iria. A ambição te faz fazer coisas que você não faria. Te conectar com pessoas que você não se conectaria. Te faz pagar o mico que você não pagaria. Então o primeiro passo da ambição é esse. Entenda, cada um só vive a vida que tolera. E se você tolerar ser pobre, ter uma vida medíocre, você não vai mudar. Tá claro isso? E eu vou pegar uma passagem bíblica que diz assim: não vos conformeis com este tempo. Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Você percebe que começa? Não vos conformeis com esse tempo. Estejam inconformados, digam chega, basta. Mas vamos ser sinceros, quando foi que você disse basta para a pobreza? Quando você disse chega para a vida limitada financeira? Quando? Você nunca disse isso. Você se vitimiza, você chora, você reclama, você vai ver alguém próspero financeiramente, empresarialmente, sem ser ambicioso. Pegue qualquer pessoa, é ambicioso. Esse é o primeiro. A segunda é a frase que eu te falei. Cada um só vive a vida que tolera. Ganha pouco porque tolera. Não tem dinheiro porque tolera. E se você quiser ir para o próximo passo, você vai ter que ser um inconformado. Sempre satisfeito. Você pode ter uma casa pequena, esteja satisfeito com a casa pequena. Mas inconformado, sabendo que poderia ser melhor. Você ganha pouco, esteja satisfeito com pouco, mas esteja inconformado com pouco, sabendo que pode ser muito melhor. A segunda etapa fala de autorresponsabilidade. Isso mesmo. Olha esse livro aqui. Esse livro é o livro de negócios mais vendido no Brasil nos últimos 6 anos. Por acaso, eu escrevi esse livro. Autorresponsabilidade. Você quer ser rico? Seja autorresponsável. O que significa isso? Não culpe ninguém pelos seus problemas financeiros. Se você não está bem, é porque você não sabe ganhar dinheiro, você não entende a metodologia, o funcionamento da riqueza. Então uma pessoa realmente próspera, ela não culpa governo, ela não culpa a família, ela não dá nome ao azar, ela não culpa o marido, a esposa, o presidente da república, não importa qual seja. Ele assume a responsabilidade e diz, se não tá bom, quem tem que mudar sou eu. Se não deu certo isso é porque tem algo a aprender que eu não sei. Se não deu certo é porque me envolvi com as pessoas erradas, não me preparei o suficiente. Então ele traz 100% da responsabilidade para si. Não culpa nada nem culpa ninguém. E se ele cai nessa jornada do enriquecimento, ele bate a poeira, sacode e pergunta: o que é que eu tenho que fazer diferente? O que é que eu não sei ainda? O que é que eu preciso fazer que ainda não fiz? E ele traz a responsabilidade para si e volta à jornada, 100% responsável pelos resultados. E são segredos que os ricos não vão te dizer, mas não vão te dizer mesmo. Então, sem autorresponsabilidade, você vai querer mudar o país, você vai querer mudar os teus funcionários, vai querer mudar o teu sócio, mas com autorresponsabilidade, você só vai querer mudar a si mesmo. Você vai querer mudar quem você é, o que você sabe, vai querer mudar suas crenças, seu entendimento, seu conhecimento. Esse é o processo. Então o segundo ponto é autorresponsabilidade. E se quer uma dica, lê esse livro. Ele vai te ajudar
extraordinariamente a mudar a tua mentalidade. Esse é o segundo passo para que você realmente se torne rico. Autorresponsabilidade. Mas vamos agora ao terceiro passo para que você viva isso. Terceiro passo, ecossistema. Paulo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos aprendendo todo o tempo. Tudo nos ensina. Então, quando eu falo ecossistema, eu falo uma trilogia. É estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Quer prosperar? Quer ganhar dinheiro? Vá para o lugar de prosperidade. Se conecte com pessoas prósperas e ouça temas, assuntos, falas, uma filosofia de vida de gente próspera. Lugares, pessoas e conhecimento e saber. Não tem como ser diferente. Vamos fazer uma analogia? Olha para mim, Paulo Vieira. Imagina se toda quinta, sexta, sábado e domingo, na hora do almoço, eu estivesse num botequim, numa mesa de bar. Então imagina uma mesa de bar, cheio de mulheres com roupas vulgares, homens bêbados, mulheres bêbadas, falando besteira. E eu tô lá na primeira semana, primeiro dia, na primeira quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, tô lá, bebendo com os meus amigos. Paulo, o que aconteceria depois de 2, 3, 4 semanas? Eu me pareceria com esse Paulo Vieira, ou me pareceria com Paulo Vieira, bêbado, vulgar, sentado em calçadas, bebendo com outras pessoas sem futuro? Não tem como você não se tornar parecido com as pessoas que você se relaciona. Não tem como você não se tornar parecido com os lugares que você convive. Não tem como você não se tornar parecido com o assunto que você mais fala. Paulo, eu quero prosperar, então abre mão dos lugares errados. Se afaste das pessoas erradas. Se afasta do conteúdo, da fala, das informações ruins e vai para o lugar certo. Busca um lugar de prosperidade. Não. Quer ter sucesso? Decida pelo lugar certo, as pessoas certas e o conhecimento. Paulo, e qual é o lugar certo? Quais são as pessoas certas e o conhecimento certo? Aquele que se parece com o que você quer viver. E vamos agora para o quarto e último passo. O quarto e último passo, talvez o mais importante, ou pelo menos muito importante, a preparação para a riqueza. Eu vejo muitas pessoas querendo ser ricas, mas não se preparam. Muitas pessoas querendo prosperar, mas não se preparam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pilotaria uma moto, uma Kawasaki, 1000 cilindradas, 1100 cilindradas, sem aprender a pilotar uma moto daquele tamanho? E obviamente a resposta é não. Por quê? Porque você ia cair, ia morrer, se machucar. Então você não vai pilotar uma moto, né, sem aprender primeiro. Mas por que as pessoas tocam negócios que elas não aprenderam a tocar, que não se prepararam para tocar negócios, para empreender? Por que pessoas vão querer uma carreira de sucesso sem se preparar para a carreira de sucesso? Eu tenho um mantra que diz: livro, vídeo, imersão, mentoria. 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 É esse mantra, é o que você precisa. Você precisa de uma imersão de 30 a 60 horas por semestre. Você precisa ler um livro 2 vezes a cada 2 meses. Você não precisa ler um livro por semana, isso é bobagem, é de gente vaidosa. Você precisa ler um livro 2 vezes dentro de 1 ou 2 meses. Se você ler um livro 2 vezes, o mesmo livro, marcando, anotando, aplicando tudo, ler 2 vezes em 2 meses, 1 a 2 meses, você vai prosperar. Se você fizer uma imersão de 30 a 60 horas por semestre, você vai prosperar, não tem como. Seu sucesso será inquestionável, você vai ser imparável. Paulo, por quê? Porque agora eu me preparo da melhor maneira. E eu quero finalizar com essa história quando eu falo de preparação. Para quem conhece minha vida, meu pai era um homem muito rico no Rio de Janeiro, que me criei no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 17 anos, meu pai estava quebrado. E dos 17 aos 30 anos da minha vida, foi uma vida muito limitada, uma vida cheia de problemas. Problemas em todas as ordens, humilhação, privação, fome, tudo. E aos 30 anos eu dei o primeiro romper, foi só em livro. Eu mergulhei em livro, li um livro por dia e progredi. Eu saí de pobre, miserável, faminto, para uma pessoa de classe média, legal. Eu só lia. Mas foi quando eu mergulhei na verdadeira preparação que eu me tornei, de fato, como hoje, ultramilionário. Nos últimos 10 anos já faturei 4 bilhões de reais, é isso mesmo.